Você já conheceu alguma empresa cujos processos de trabalho eram confusos, truncados ou mesmo inexistentes? E sabia que é justamente aí que o profissional de recursos humanos pode vir a fazer a diferença? Olá, seja bem-vindo à primeira unidade da disciplina de Seleção, Integração e Retenção de Talentos. Toda organização deveria possuir processos bem definidos na área de recursos humanos, mas isso tudo começa ainda lá no seu processo seletivo, certo? Prof, vamos ver um pouco mais sobre o assunto? Olá, vamos sim, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Lília Sabrina e vou conduzir você nessa disciplina. Continuando então, o processo seletivo de uma empresa precisa se embasar inicialmente na definição dos quadros de colaboradores. E para que esse processo funcione de maneira efetiva, é necessário que alguns procedimentos sejam respeitados, embora considerados bastante trabalhosos, pois exigem tempo e atenção para que se crie uma base de dados consistente. Tudo isso inicia por um bom planejamento de alocação dos colaboradores, o qual servirá de referência para as próximas atividades dos profissionais da área de recursos humanos. Mas, prof, muitas empresas, às vezes, por terem poucos anos no mercado, não têm ainda um planejamento bem definido. Nesse caso, ao entrar em uma empresa que não apresente esses processos claros, como o profissional de recursos humanos deve se comportar? Natália, esse, na verdade, é um dos melhores cenários que o profissional de RH pode encontrar na sua prática. Deparar-se com uma empresa que não possui processos claros para efetivar as práticas de trabalho. Sabe por quê? Quando o profissional se depara com um cenário completamente vulnerável, cujo cotidiano não é organizado sistematicamente e no qual não existem critérios claros para as operações dos processos, é a sua chance de aproveitar isso e implantar ações que, mesmo muito pequenas, já causarão grandes resultados. O primeiro passo será realizar a análise dos cargos existentes, atividade que se relaciona com diversas outras dentro da organização. Vamos ver algumas? Recrutamento e seleção. A análise de cargos auxilia na criação dos anúncios de vagas externas para que empresas parceiras auxiliem no processo seletivo. É a partir dessa análise que os requisitos das vagas são determinados. Treinamento e desenvolvimento. Aqui, a análise de cargos contribui para a definição das necessidades de treinamento e desenvolvimento, informando quais conhecimentos, habilidades e atitudes o ocupante do cargo deve apresentar. Plano de cargos e salários. Refere-se às definições salariais, considerando os níveis de responsabilidade. Programas de controle médico e saúde ocupacional. A análise de cargos aliada ao levantamento das condições ambientais de trabalho serve para saber quais exames médicos cada colaborador deve fazer. Desenho das equipes. A análise de cargos auxilia na definição de equipes de trabalho, orientando a abertura de novos negócios e definindo a organização dos setores e a alocação das pessoas. Bem, agora que sabemos como analisar os cargos de uma empresa, é preciso pensar em como faremos a descrição da vaga que será aberta. Afinal, é preciso que os critérios sejam claros para aqueles que se candidatarem, não é? Exatamente, Natália. A etapa de descrição de cargos é quando realizamos o levantamento das atividades que dizem respeito àquele cargo. Nesse processo, o ocupante deve ser consultado para que conheçamos melhor as suas tarefas e qualificações. Porém, não podemos esquecer que a descrição, antes de ser considerada pronta, deve passar pelo aval do gestor, ok? Alguns aspectos devem receber atenção quando formos elaborar o documento, pois é preciso lembrar que ele servirá de referência para o Departamento de Gestão de Pessoas. A redação da descrição do cargo deve ser objetiva e de fácil entendimento para todas as pessoas. Além disso, é preciso ter em mente que mesmo o que consideramos óbvio deve ser escrito, como o significado de siglas, por exemplo. A escrita deve ser impessoal.
Para isso, utilizamos verbos na terceira pessoa do presente do indicativo ou no infinitivo. Analisar, proceder, entregar, relatar, calcular, por exemplo. As tarefas e os requisitos especificados devem ser o que se busca para o cargo, não necessariamente aquilo que o atual ocupante do cargo realiza. Também não é o momento de explicar como se realizam as atividades e nem mesmo ser prolixo. Devemos expor as informações extremamente necessárias. Essas dicas são realmente muito boas. Afinal, trazem benefícios para os dois lados, tanto para a empresa quanto para os candidatos. Porém, como vimos, nem sempre esse é o cenário que encontramos. Você já parou para pensar por que isso acontece? Prof, poderia nos esclarecer? Na maioria das vezes, isso não existe por mera falta de vontade ou desmotivação dos próprios profissionais que desenvolviam o setor de recursos humanos, o que é lamentável. Sabemos também que ainda existem muitos profissionais não qualificados que exercem as atividades de recursos humanos de maneiras erradas porque não sabem como fazer melhor. Cabe a nós aproveitarmos essas oportunidades para mostrar nossas competências técnicas e colocar em ação tudo o que será proposto na sequência dessa disciplina, que é uma das portas de entrada no setor de recursos humanos. Quando você se deparar com uma realidade profissional diferente das apresentadas nesta disciplina, encare-a como a sua oportunidade de brilhar e mostrar seu espaço. Afinal, alguém precisará criar processos quando eles não existem. Você também vai se deparar com grandes desafios no que se refere ao engajamento dos gestores de outras áreas. Nosso modelo na área de recursos humanos ainda está muito enraizado, com formatos mais tradicionais e antigos, que centralizavam os processos, e com isso, o RH atuava de portas fechadas. Atualmente, o convite é descentralizarmos as práticas, convidando as demais áreas, aquelas para as quais o RH efetivamente trabalha, a integrarem os processos. Nesse contexto, me parece que estamos nos aproximando de outro aspecto extremamente importante para que as coisas funcionem da melhor maneira possível: a comunicação, certo? Exatamente, Natália. Tão importante quanto estabelecer processos é abrir espaço para o diálogo. A manutenção de uma comunicação transparente, sempre pautada em formulários, irá evitar desvios de informação e principalmente deixar os gestores cientes de cada etapa dos processos. Isso é importante porque, em algumas situações, podem ocorrer problemas ao longo do caminho e algumas vagas podem demorar mais a serem fechadas. Assim, precisamos evitar desgastes por falta de uma comunicação clara. Isso diz muito sobre o que acontece lá em casa. Minha mãe e meu pai são os gestores da família, cada um em sua área. Às vezes, minha mãe pede para eu fazer uma coisa e depois meu pai pede para eu fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Claramente, a comunicação entre eles não está funcionando. Prof, estamos chegando ao final da nossa videoaula. Pode resumir para a gente o que aprendemos nesta unidade? É claro! Percebemos que essa primeira fase da seleção de pessoas exige bastante dedicação e atenção aos detalhes, pois serve como base para as demais atribuições do profissional de seleção e é referência para outros tantos processos da área. Como vimos, se a empresa não possui os processos bem definidos, essa é uma ótima oportunidade para você, como futuro profissional, mostrar suas habilidades técnicas e iniciativa como diferenciais para implantar aquilo que muitas vezes é considerado trabalhoso, mas que faz toda a diferença na organização do trabalho dentro da área de recursos humanos. Finalizamos por aqui, eu te espero na próxima unidade e bons estudos! A videoaula de hoje trouxe muitos tópicos para estudarmos na prática, né? Mas por enquanto me resta treinar as minhas habilidades de relaxamento e descanso. Bons estudos e até a próxima unidade. Tchau!